Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças e os males que estão acontecendo no mundo atual. Eu vou ser bem enfático em dizer o seguinte: primeiramente, meu nome é André. Nós estamos hoje dia 22 de abril de 2014. Hoje eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o que eu penso sobre o mundo, o que eu penso sobre mim, e dar uma apanhada geral e falar vários assuntos que surgiram na minha mente, né? Filosofar um pouco leigamente com vocês. Eu também sou um leigo. Bem, eu vou falar um pouco sobre o sofrimento que está acontecendo hoje em dia. Por que a sociedade hoje em dia sofre tanto? Tem tantas crises de depressões, problemas relacionais, doenças emocionais. O mundo atual hoje, ele vive um surto de coletividade, de falta de equipe, de socialização. O que é socialização? É você estar em comunhão com o outro e o outro ter uma harmonia em si, de igualdade com você ou com os seus semelhantes em si. Chama-se uma coisa chamada respeito. Hoje em dia ninguém respeita mais ninguém. Você é tratado como apenas um objeto. Literalmente assim, você é um objeto para o consumo, um objeto para as empresas captarem seus recursos financeiros, etc, etc, etc. Você apenas serve para o sistema como uma bateria autogerada que fornece energia para que esse sistema seja sempre o mesmo: explorador, um sistema defasado ao erro, um sistema explorador, falta de igualdade, falta de humanidade. Se isso continuar do jeito que está hoje, a gente não sabe aonde que isso pode parar daqui a uns anos. A falta de tempo, a correria do dia a dia, a burocracia maldita causa esses danos mentais às pessoas. Principalmente aqui no Brasil, onde você tem uma burocracia totalmente alegórica e insana. Você tem uma burocracia que te impede de simplificar as coisas mais simples da vida. Tudo que você for fazer, você tem que ter pias e pias de documentos para você requerer algo para benefício seu ou dos seus próprios familiares. O sistema político hoje, ele poderia ser melhor. A gente muitas vezes culpa o presidente, mas não é só ele. É um organismo autogerido, como o Estado é. O Estado é formado pelo povo. O povo que tem que ter o poder do Estado. Se há entidades que financiam políticos para benefícios dessas instituições financeiras, então eles pagam muito dinheiro, rola para certas pessoas fazerem ideologias que não tem nada a ver com os planos do país, a destruição dos recursos do povo brasileiro. Você pensa que está tudo sendo controlado pelo governo, mas na verdade não é. Há um poder oculto que controla tudo isso. As oligarquias escondidas nisso são totalmente invisíveis. Elas mesclam, elas controlam tudo sem você perceber. Eu sei disso porque eu estudo isso também. Você percebe que há algo de errado. Eu e você, se quisermos fazer o bem, a gente pode conseguir. Mas há uma mídia que
ela só quer a destruição do povo brasileiro. Ela não trabalha para o país, ela trabalha contra o próprio país. Ela quer sangue, ela quer sofrimento, ela quer explorar os recursos do Brasil. Não é uma mídia, uma elite, né? Vamos dizer assim. A questão, a consciência das pessoas, elas têm que se abrirem para isso. Elas têm que se fazer o bem. Não tem como eu mudar o país? Não. Eu sozinho não vou mudar o país. Mas a partir do momento que eu ponho na minha cabeça que eu sou um ser de paz, que eu vou ajudar o meu próximo do jeito que eu conseguir, ao menos com uma palavra de liderança, uma palavra de estímulo para levantar o âmago do ser humano para ele consiga lutar pelos seus ideais. Se tivesse uma mídia que dissesse assim, ó, nós conseguiremos, juntos nós vamos conseguir mudar esse quadro. Mas a questão não é essa. A questão que é uma desestruturação. Eles querem propagar violência, propagar medo, pânico, né? Pra você não ter tempo de pensar nisso. Você está preocupado com ladrão, com bandido que pode te matar se você sair de casa. Mas tem um porém. Se você é um ser de paz, você vai atrair paz. Se você é um ser que quer guerra, você vai atrair guerra. Então o que a mídia sabe disso? A física, a mecânica quântica, ela prova isso também. Porque se você fala de algo que é bom para os outros, se você tenta, quanto mais você ajuda o outro, mais você recebe em troca. Eles sabem disso, mas eles não querem isso, eles não querem mudança. Eles sabem que... Então isso tem que ter esse paradoxo, ele tem que ser destruído. O caráter, a ética, a dignidade estão sendo totalmente destruídos. É um sistema autodestruidor. A gente não percebe isso, mas devagarzinho vai se desconstruindo tudo. Então eu queria dizer o seguinte, voltando na física quântica, é muito interessante. Eu sou um leigo, né, sobre a física quântica, mas que eu estudei é praticamente o que Jesus dizia. O que você planta, você colhe. Se você fizer o bem, você colhe o bem. Se fizer o mal, colhe o mal. Então simples. Mas o povo insiste em matar um ao outro, insiste em fazer o mal, sabendo que isso vai ter consequências para a vida dele, sabendo ou não sabendo. Talvez ele ache que o universo ou Deus vai ficar cego, não vai ter consequências dos atos que eles estão fazendo, mas vai ter. Então, por exemplo, esses filmes que passam por aí, sanguinário, filme de guerra, destruição, bombas atômicas explodindo, filmes de ficção científica, incentivando a violência, esses programas que você, em plenas 6 horas da tarde, você está no trânsito horrível. Eu não moro ainda em cidade grande, vou morar agora, mas eu já morei um tempo, eu sei como é que é. Você acorda às 5 horas da manhã, você embarca no ônibus, vai trabalhar, aí você fica lá até 5, 6 horas da tarde, e você vai 7 horas para faculdade, aí você fica até 11 horas da noite e volta, aí você chega meia-noite, 11 horas da manhã, aí você liga a televisão e tá passando um documentário lá dos policiais invadindo as favelas e violência, ou falando de morte, e aí você já acorda 4 horas, 4 e meia, você vai dormir meia-noite com aquele monte de coisa na cabeça. Você já vai acordar e vai começar outro dia. Aí vai isso de segunda a sábado, de domingo a domingo, não sei. O ser humano não vai suportar isso. Isso vai gerar
uma egrégora que eles falam, que é é quando as trevas elas estão ali, elas estão elas estão crescentes ali, porque o próprio sistema ele faz isso. Então, se você pensa que você é capaz, você tem potencial de crescer, você deve ir em frente. Você não deve acreditar nessas pessoas que te desanimam, porque eles sabem do segredo. O segredo, tem um filme O Segredo, ele funciona, só que você tem que ter o tempo, dar o tempo para aquelas coisas funcionarem. Se, por exemplo, você quisesse uma grande pessoa, um funcionário público, um empresário, um médico, um advogado, não sei, você consegue. Você consegue, mas você tem que focar naquilo ali. E você não deve ouvir os negativos. Os negativos você tem que abandoná-los. O poder que Deus deu pra gente fazer o bem é muito maior do que a gente pensa, mas a gente usa para fazer o mal. A gente usa o poder para fazer mal às pessoas. Então vai ter consequência. Então, a partir do momento que eu mudei a minha harmonia, eu mudei a frequência do meu pensamento para coisas boas, só vou atrair isso. Só vou atrair coisas boas, só vou atrair paz, vou atrair. Se eu estiver praticando o que Jesus ensinou, eu já estou fazendo muita coisa. Ninguém é perfeito, a gente vai tentando, vai caminhando junto, eu vou incentivando. Chega uma pessoa para você, ao invés de você desanimar ela, não, você vai elevá-la. Ela vai falar, eu não vou fazer o concurso público porque eu me acho, eu não tenho muita inteligência e eu não vou conseguir e tal. Aí você fala, você nunca vai conseguir porque você não consegue fazer um cálculo matemático. Como você vai conseguir passar no concurso público? Para essa área ainda que exige matemática, você nunca vai conseguir. Você vai ser um eterno fracassado. Não é isso que muita gente fala? É mentira, gente. Pelo amor de Deus, isso é mentira. Você pode fazer o que você quiser. Geralmente o que você acha que você é menos incapaz de fazer é o que você mais tem dom de fazer. Eu, por exemplo, eu não era bom em matemática, mas é porque as pessoas acreditaram que eu não era bom. Mas a partir do momento que eu acreditei que eu ia conseguir superar esses obstáculos, eu tirava nota 100 no fechar o ano de matemática. E eu era um aluno que tirava nota vermelha antigamente em matemática. Olha só, só basta querer. O esforço e a dedicação e o pensamento construtivo. Então vocês têm que construir esse pensamento mais para o coletivo. Eu quero ser um empresário, mas eu quero ser um empresário para quê? Para eu enriquecer, explorar as pessoas, eu quero ser um empresário para, através da minha inteligência, ajudar várias famílias de pessoas. Você pode, ainda mais se estiver pensando desse jeito, a coisa vai evoluir muito mais ainda. Agora, se você pensa assim, eu quero ser rico, eu quero ser melhor do que os outros, eu quero ser superior a qualquer pessoa, eu sou um semideus, eu sou. Aí você quebrou todo o paradigma. Você quebrou tudo. Você está descendo os níveis da existência espiritual. É isso que eu digo, gente. As pessoas elas têm o potencial de seguir. O ser humano ele já tem uma genética voltada para o mal. Se a gente se esforçar 1% em ajudar o próximo, a gente consegue mudar muita coisa. Não tem como mudar o mundo, o país, só com a pessoa. Então, pessoas desanimadas, negativas, você ajuda elas. Se elas quiserem continuar no negativismo, você sai fora delas. Sai fora que você vai ver os resultados. Os resultados são totalmente... Isso chama uma palavra chamada fé. A física quântica fala de a mecânica quântica, segundo o Dr. L. Couto, que eu já vi os vídeos dele, fala que é a ressonância harmônica, mas na verdade é a fé da pessoa. É só uma explicação científica sobre o que é a fé. Então falta fé no Brasil, falta fé. Todo mundo pensa que todo político é corrupto, então só vai ter político corrupto.
Todo mundo pensa que os médicos não prestam, então só vai ter médico que não presta. Todo mundo pensa que a saúde pública é horrível, vai continuar pior. A partir de se a coletividade tivesse um pensamento voltado positivo, ó, o Brasil vai mudar, nós vamos escolher uma pessoa que vai mudar o país. Então, o próprio universo vai conspirar para que ponha alguém que mude o país. É tão simples, gente. Mas vocês não entendem, as pessoas não entendem, nós não entendemos isso. Mas se a gente praticasse isso 0,01% já dava um jeito. Se tivesse 2, 3 pessoas alinhadas com a mesma fé, conseguiria mudar o país. A questão é essa. É não ver defeitos e ver soluções. É não criticar a pessoa, mas se levantá-la e guiá-la e trabalhar todo mundo junto. Cortar esse sistema egoísta, esse sistema capitalista. O capitalismo, estou falando mal do capitalismo como sistema, estou falando da agregação de dinheiro, porque as pessoas acham que quanto mais tem dinheiro, mais felizes são, mas na verdade o cérebro humano tem uma substância que quando você ajuda uma pessoa, essa substância automaticamente te dá um nítido prazer em ajudar as pessoas e mais você vai ajudando. Então é uma cura para quem tem um vício, uma doença, um vício como cigarro, droga. Quanto mais você ajudar a pessoa, você vai perdendo esses vícios automaticamente. Talvez o efeito pode demorar até anos, mas vai dar certo. Então, gente, é isso que eu queria dizer. E ter fé, entendeu? Nunca ser negativo. Não existe si mais. O si não existe. Se você pensou uma coisa e não aconteceu, é porque Deus não quis que acontecesse, porque tinha um plano muito maior. Então você tem que ter a fé de acreditar naquilo que você quer. Talvez não dê certo agora, porque talvez tenha que esperar um tempo até chegar o momento certo para você conseguir aquilo. Mas você vai conseguir. Agora o sim não pode existir. Você não pode ser positivista. Positivismo é o que só fala da boca só, vai dar tudo certo, mas dentro de você se nega que vai dar certo. Tem que ter alma e coração que vai dar certo. Se falar da boca para fora não vai valer nada. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Um grande abraço, espero ter ajudado alguém. E vamos propagar isso. Vamos parar de assistir essas porcarias de violência, porque isso vai gerar mais violência, mais morte. Falar com as pessoas que quanto mais mal você faz, mais mal você recebe. E o sistema vai se auto-quebrar. E pronto, e pelo menos a gente pode ter um país melhor, mais justo, mais igualitário com as pessoas, menos egoísta, um país menos soberbo, com pessoas menos soberbas, menos exploradoras, com pessoas acomodadas, que só querem ver a desgraça do outro, mas não movem uma palha. Então, gente, é isso. Um abraço, grande abraço. Até breve.